Perfeito. Bom, deixa eu conversar agora com o Celso Ricardo. Celso Ricardo é o nosso consultor do agro, aliás, foi indicado para nós pelo presidente Bolsonaro. Né? Me lembro de uma manhã, me lembro de eu estava em São Paulo, ali na Avenida Santo Amaro, meu telefone tocou, era o presidente Bolsonaro falando: Pitório, precisamos ouvir Celso Ricardo. Celso Ricardo, nosso consultor do agro, aliás, consultor em gestão estratégica em agronegócio. Celso, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitório. Mais uma vez eu te digo que é um prazer estar contigo aí. É uma honra. Desculpa, te interrompi, Celso, me perdoe. Tá tudo certo. Só agradecer mesmo a oportunidade mais uma vez contigo aí. Eu que agradeço. Celso, só vou lhe pedir uma gentileza. A gente está monitorando a sabatina do Bessias e eu preciso ouvir a fala do senador Magno Malta. Se a gente estiver conversando aqui, Magno Malta começar a sua participação, eu vou lhe interromper. Você me autoriza? Perfeito. Escutar Magno Malta para nós vai ser fantástico, Pitório. Acho que ele vai lavar nossa alma ali. Vamos em frente. Celso, quero falar sobre uma reunião de Brasília e o risco de transformar crise em ilusão. Falando sobre endividamento rural, entra em urgência, né, com a economia e a conveniência política. A gente está falando de endividamento de um Brasil. A sociedade está endividada, vem aí o Desenrola 2.0, é um Brasil que desandou. Só que no agro isso vem sendo percebido de uma outra forma, né, Celso? Pitório, eu acho que um dos problemas mais graves que o Brasil hoje, sem falar nesse desmonte que nós estamos vendo, né, dessa destruição do país pelo atual governo, mas o agronegócio está gritando por ajuda, Pitório, principalmente o produtor rural. E essa reunião de ontem, ela foi uma reunião que criou uma expectativa tão grande, mas muito mais por uma narrativa política, Pitório, do que propriamente pelo assunto, né, pela importância desse PL 5.122. Esse PL aí que trata da renegociação das dívidas, seria um projeto de securitização, mas que já nasceu ineficiente, falido, e que poucas pessoas trouxeram o conteúdo aberto, não só para o produtor rural, mas para a população, para o povo brasileiro entender o tamanho do problema que nós estamos nos metendo, uma crise nunca antes vista, um endividamento que realmente esse pode ser taxado como recorde, mas nós, ao mesmo tempo, vimos uma reunião que era muito mais para lobby do que lobby para as instituições financeiras, porque esse projeto 5.122, para mim, que analisei o conteúdo, ele é um lobby para as instituições financeiras e nunca iria resolver o problema do agronegócio. Mas criou-se, né, essa expectativa, mas a realidade foi uma só, né, uma frustração muito grande para o produtor rural e que no final, Pitório, eu quero que tu me faça a pergunta com relação ao nosso próximo presidente, que vai ser o Flávio Bolsonaro, não tenho dúvida, o tamanho da bomba que ele pode estar recebendo nas mãos dele. Entendo que é uma bomba porque o que Lula propõe, o que esse governo propõe, não vai na raiz do problema, né, Celso? Não, Pitório, na realidade, eu não me lembro quem foi que fez o projeto, mas o relator do projeto foi o deputado federal do Rio Grande do Sul, Afonso Ram. Criou uma expectativa a nível de Estado, fez aquele alvoroço todo e, na prática, esconderam esse tamanho do problema que nem o projeto 5.122 iria resolver. Então, nós estamos tratando de uma situação que não vai apenas ao encontro do produtor, mas sim da economia brasileira, tendo em vista, né, Pitório, o quanto o agro gera para o país e o pior, as expectativas para o futuro, mediante a um projeto que já nasceu falido, como eu disse, são terríveis, porque o próprio produtor já não está criando uma ideia positiva para o futuro. E, inclusive, falando, né, com produtores de arroz do Rio Grande do Sul, essa decisão, né, ou a falta dessa reunião, mais um impasse do governo que quer realmente destruir o produtor rural, eu não tenho dúvida, com uma proposta até um tanto quanto indecente, já está gerando expectativas de redução diária, abandono da atividade, e volto a dizer, a população brasileira precisa entender que a insegurança alimentar está cada vez mais próxima do Brasil, e isso tudo devido a um governo que não trabalha a favor disso e um Ministério da Agricultura, Pitório, que precisa ser ressaltado. Ineficiente ao extremo, que está colaborando para essa situação caótica do produtor rural aí.
Celso, nesse sentido e na pergunta que você pede para eu lhe fazer, eu vou pegar uma fala do Adolfo Saxida, homem forte de Paulo Guedes no Ministério da Economia de Bolsonaro, e termina o governo como ministro de Minas e Energia, numa fala sábado em Ribeirão Preto, né, num evento onde eu estava. Ele disse o seguinte: olha, do jeito que está aí, em 1 ano e meio, a gente consegue colocar o Brasil para andar de novo. Mas e nesse caso do agro, nesse caso das dívidas, do homem do campo, o Flávio vai ter condição de resolver isso a curto prazo, desse jeito, Celso? Não, não, Pitori, de jeito nenhum, não tem como. A não ser que crie-se uma narrativa, e eu sou muito sincero em dizer isso, e eu queria muito um dia poder fazer como eu fiz com o pai dele, com o presidente Bolsonaro, conversar abertamente com ele para explicar algo fora desse âmbito político que nós estamos vivendo. Nós temos inúmeros problemas sobre o setor. Nós temos o endividamento que é caótico, mas nós temos uma série de situações ligadas a custo alto, a falta de diversificação de mercado. Nós temos uma China controlando o agro praticamente em todas as áreas, um domínio, né, por esse capital chinês absurdo. Então, eu acredito, olha o que eu estou dizendo, para nós viabilizarmos econômica e financeiramente o agro, em 4 anos o Flávio não consegue. Uma coisa é nós termos uma safra boa, um resultado. Mas no acumular dos problemas, Pitoli, o Flávio precisaria entender muito bem que, se nós pegarmos a América do Sul, nós podemos pegar a Argentina, Uruguai e Paraguai, parece que eles estão sempre expandindo as fronteiras agrícolas. O Brasil parece que está fazendo o caminho contrário. Um país onde a Embrapa Territorial diz que nós estamos preservando 65,6% da vegetação nativa do território brasileiro, vive, de uma certa forma, com uma burocracia ambiental tremenda que está nos prejudicando. Então, o Flávio não tem somente uma área, ele tem o antes, o dentro e o fora da porteira para resolver, e aí entra nessa questão, Pitoli. Se o Flávio não fizer diferente dos demais, inclusive do próprio presidente Bolsonaro, e eu conversei isso com ele, não colocar à frente do Ministério da Agricultura um ministro técnico, profissional, que conheça mercado externo, que conheça políticas públicas, que conheça o agro como precisa, aí o problema será maior. As nossas esperanças, a partir do que eu entendo, que o Flávio precisaria, nesse momento, sair fora um pouquinho desse mundo político para entender o agro. Nós temos um momento de comemoração, que o agro está comemorando a entrada do Flávio, né, para essa disputa, e esperando que ele saia presidente. Mas para começar a entender o agro, o Flávio precisa tirar o pé fora desse mundo político do agro e começar a entender, para aí sim colocar um ministro e exigir desse ministro ações a curto, médio e longo prazo para nós viabilizar, principalmente, Pitoli, a produção do campo. Celso, me corrija se eu estiver errado. Quando você fala agro, é muito importante a gente fazer a distinção da agricultura e do agro. Agro é um negócio muito mais complexo. Agricultura, eu planto alface. Ok, então você é um produtor de alface. Agora, quando a gente fala de agro, a gente está falando de toda uma cadeia produtiva, certo, Celso? Perfeito, Pitoli. E aí recai novamente sobre esse entendimento para o Flávio. Quando a gente fala em agronegócio, nós estamos vendo muitos políticos falar em agro de uma maneira muito superficial. Agro vai desde a definição, né, no sentido da palavra, produtos e subprodutos que saem, né, dessa produção agropecuária. Nós temos o campo, nós temos indústria, logística e mercados. E todos eles praticamente estão comprometidos, Pitoli, devido a essa péssima gestão do PT. E não é uma gestão de agora, que já vem se acumulado desde o primeiro governo Lula. Então, essa é a grande preocupação, porque nós precisamos entender, Pitoli, que não é somente um fator. Só o campo gera com muitos cenários. E o próprio governo agora decretou mais um passo para a crise, né, tornando tributado, né, produtos que antes eram zero, que nem os adubos e fertilizantes. Agora vai ter que pagar tributo sobre isso também. Antes era alíquota zero, agora vai ter que pagar. Então, o custo para a próxima safra vai subir, os juros nos bancos estão cada vez maiores. E aí eu dou um exemplo. O Brasil é autossuficiente na produção de arroz. Por que que o Paraguai coloca 80% do seu arroz dentro do Brasil e Paraguai, que vem expandindo fronteiras agrícolas e exportando para os mesmos países que nós? O custo de produção lá, a tributação é muito menor que o nosso. Por exemplo, hoje, o custo por hectare de arroz está R$ 15 mil.
chegou a 15 mil. Nós estamos vendendo na média de produção de sacas, de 70 sacas por hectare, 170 sacas, a R$60 a saca, nós vamos conseguir 10.200, 10.300. Olha o tamanho do prejuízo já na safra atual. Fala-se em abandono da produção de arroz, que é, né, o nosso alimento principal na mesa do brasileiro. Então estamos fazendo de tudo para entregar um agro destruído, e o Flávio, com certeza, ele vai ter que repensar. O mundo político é importante, mas hoje a atuação profissional, a aproximação com o campo, começa pela nomeação de um ministro que ele já deve estar olhando e tem que ser totalmente fora, Pitoli, desse mundo político, senão o problema será muito, mas muito maior do que qualquer um outro que nós podemos imaginar a nível de Brasil. Agora, me diz uma coisa, Celso, talvez seja a pergunta de muitos que estão ouvindo agora, nós da cidade, que estamos nas cidades do Brasil. Com esse cenário, como é que está parando em pé o agro hoje no Brasil? Né? Como é que a gente está... Vocês estão vendendo o almoço para comprar janta? Porque se consegue faturar 10 mil e custa 15, como é que vocês estão parando em pé? Celso não está parando em pé? É que, se nós analisarmos, e é bom que todo mundo entenda, né? Falam em dívida do produtor rural na casa de 30 bilhões. Muitas coisas são maquiadas a nível de Brasil. E eu disse para o próprio presidente Bolsonaro, no teu programa, que a dívida do produtor rural ultrapassa 1,2 trilhão de reais. Porque eu preciso considerar todo esse cenário. Muitos produtores que já não têm mais acesso a crédito estão produzindo em cima de financiamento da indústria, onde a indústria ainda estava financiando. Então, literalmente, a afirmação é essa. Estamos vendendo o almoço para pagar a janta. Se nós analisarmos, e até mesmo vamos entrar no caso do arroz, houve uma redução na área, mas o produtor rural que busca a eficiência, reduziu-se 30% da área e aumentou em 40% a produção da área atual pela eficiência do produtor. Então, ainda estamos conseguindo tapar o sol com a peneira, produzindo para pagar contas. Mas se nós formos analisar a nossa capacidade diária, a nossa capacidade de produção, e o quanto esse produtor pode, e aí entra a minha afirmação, dobrar a produção de alimentos no Brasil, e isso diminuiria o custo e o preço dos alimentos, e nós não precisaríamos importar o tanto quanto importamos. O Brasil poderia exportar, no caso, o arroz, ao invés de estar importando. Mas isso pela péssima gestão que nós viemos tendo de ministros da agricultura, políticos que não têm essa capacidade de visão, de entendimento, de ampliação, considerando o Brasil. Então são inúmeros fatores, o Pitoli, que ainda sustentam a tal safra recorde, mas que já na projeção para a safra de 26, considerando já 26, 27, as expectativas são de quedas e quedas bruscas, que não só vão impactar o volume de produção de alimentos, como também a economia do Brasil, e aí, bom, se estende para todos nós, né, Pitoli? Uma última questão, Celso. É intencional? Eu acredito que é um tanto quanto irresponsável, nós temos incompetência e nós temos sim uma questão de intenção, porque não somos nós que estamos dizendo, né? O Lula, quando assumiu, falou que o agro era fascista, que o produtor era fascista, e pelas atitudes, né, Pitoli? O fomento do MST, das invasões de terra, enfim. Para mim, as características são essas: irresponsabilidade, incompetência e a intencionalidade, que eu não tenho dúvida. Este é Celso Ricardo. Celso, obrigado mais uma vez por passar por aqui. Pitoli, um abraço para todos e vamos torcer aí que Magno Malta, né, lave a alma do povo brasileiro agora nessa sabatina do tal do Messias aí. Então, estamos aguardando. Valeu, Celso. Até semana que vem. Abraço, até semana que vem. Obrigado, Celso Ricardo conosco. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.